Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser: qual o desfecho dessa nossa situação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, ágata. Opção número 2, quartzo fumê. Quartzo rutilado, desculpe. Então se conectem a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Hoje eu gostaria de fazer uma indicação de um canal que é o Sol do Cairo Tarô, da nossa querida Isis Marie. Então, quem não conhece o canal da Isis, dê uma passada lá. Deixa o meu abraço para ela, meu beijo. A Isis é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que quando eu comecei com o meu canal, uma pessoa que nunca tinha nem me visto, nem conversado comigo, se propôs a me ajudar. É uma pessoa que tem um coração muito bom, tá? É uma pessoa que eu gosto muito. Então, quem puder, dê uma passadinha lá, deixa o meu beijo para Isis, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos tentar descobrir qual o desfecho dessa nossa situação. Opção número 1, ágata. Opção número 2, quartzo rutilado. Se conectem sem pressa, sem ansiedade, dê uma parada, respire fundo. Veja realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata, mostra pra gente. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Cortando em 3, nós temos a carta do carro. Gente, o carro é uma carta de ação, é uma carta de movimentação. O carro nos fala que existe paixão, que existe desejo, que existe vontade, que existe intensidade aqui, tá? O carro sempre nos fala também das coisas começando a andar, das coisas começando a fluir, das coisas começando a acontecer. O carro é uma carta de ação, é uma carta de movimento. O combustível do carro sempre é a paixão e o desejo. Então a gente percebe que aqui também existe muita paixão, que aqui existe muito desejo, que aqui existe muita vontade, e a energia é uma energia para que as coisas comecem a andar, que as coisas comecem aqui a se desenrolar, tá? A tendência aqui é que as coisas comecem a acontecer um pouco menos difícil. Aí, vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com a ágata. Embaralhado, qual o desfecho dessa nossa situação? Cortando em 3, deck do meio, nós temos Mago, 5 de ouros, 3 de paus, 7 de ouros, 8 de copas, 6 de ouros. Bom, vamos lá. Gente, a gente começa com a carta do carro. O carro é uma carta de ação, de movimentação, né? Das coisas começando a andar, das coisas começando a fluir, das coisas começando aí a caminhar um pouco melhor. Aqui existe muitos casos de afastamento.
tá? Eu tenho um 5 de ouros e eu tenho um 8 de copas, ou seja, uma carta falando da gente se sentindo sozinho, perdido, desamparado, no frio, na chuva, né? Eu falo que é a carta da Marília Mendonça, a carta da sofrência, da carência. E eu tenho um 8 de copas, aquela carta da gente dando as costas a uma situação mesmo com sentimento. Aqui eu tenho muitos casos de triângulo também, tá? A gente tem aqui um 3 de paus. Não, eu não sou o triângulo, porque as pessoas adoram colocar isso nos comentários, né? Gente, nem todo mundo que se conecta a uma opção é triângulo. Aqui estão milhares de pessoas assistindo a mesma tiragem. É uma tiragem coletiva, eu tenho que tentar atender o máximo possível das pessoas que estão ali, o máximo de informações possíveis para vocês. Não é triângulo, ótimo, abstrai essa parte da leitura, não é uma leitura particular, é uma leitura coletiva, tá? Muitas das pessoas que estão aqui conectadas se trata sim de triângulo. Muitos de vocês, como eu falei, estão separados, independente de ser ou não triângulo. A chance aqui de vocês retomarem é muito grande. A chance aí de vocês recomeçarem a história de vocês é muito forte, tá? A gente abre o jogo com a carta do mago. E o mago é uma carta de início, né? De começo, é o início da jornada, é o começo da caminhada. Só que o mago também nos fala que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente joga para o universo como uma forma de pedido. Então a energia do mago é uma energia de ação, de movimento, só que o mago fala que nós temos nas nossas mãos a faca e o queijo. Então cortem o queijo, não o dedo. E isso vai depender muito da forma com que vocês vão pensar. Quanto mais positivo a gente pensa diante de uma situação, mais positivo a gente recebe. Quanto mais negativo a gente pensa sobre uma história, mais negativo a gente recebe dela. Então procurem aí ter o pensamento de vocês mais positivo, procurem olhar essa situação pelo lado mais favorável, pelo lado mais positivo para vocês, tá? Aqui existe muita paixão, existe muito desejo. O 3 de paus nos fala dessa paixão, desse desejo, dessa vontade, assim como o carro, né? O 3 de paus também significa que essa pessoa planeja um futuro com vocês. Essa pessoa está ali olhando para o horizonte, planejando o que poderia fazer, que rumo poderia dar, como poderia resolver a situação. Só que tudo na vida da gente tem um momento certo de acontecer, né? 7 de ouros, a carta da espera. Esperar a fruta estar madura para podermos colher ela do pé. Não adianta a gente querer comer uma banana verde, porque a gente não consegue, né? Aquilo trava na boca da gente, parece que gruda o maxilar, né? A mesma coisa de chupar uma laranja verde, vai parecer um limão, pequena, ácida, azeda. Então tudo a gente tem que esperar o momento certo de poder usufruir dele da melhor forma possível. E essa carta nos pede isso. Tenha um pouco de paciência. A tendência é que vocês venham a ter uma boa colheita. Uma colheita farta, uma colheita satisfatória, só que essa fruta precisa estar madura para vocês poderem usufruir dela. E ainda está num processo de amadurecimento. Tá? Só que a gente termina com um 6 de ouros. O 6 de ouros é a carta dos relacionamentos desiguais. Então o que o jogo nos fala, gente, que é assim, é muito provável quem está separado aqui que vocês voltem a se relacionar. Tá? O mago fala aí de um recomeço dessa situação. Mas a grande maioria esmagadora aqui são relacionamentos desiguais, na qual uma das partes está se doando muito mais do que a outra. E isso continua a princípio, principalmente para os casos de triângulo. Vocês ainda se doando muito mais, vocês ainda tentando fazer com que essa história aconteça, que essa história vá adiante, se dedicando muito mais à relação ainda do que à pessoa, tá? O 6 de ouros está aqui bem embaixo do 3 de paus, né? Ou seja, em casos de triângulo ou não triângulo, vocês ainda vão continuar se doando um pouco mais aí que a pessoa. Então tentem fazer com que pelo menos essa diferença diminui. Em 96% dos casos, eu sempre falo isso nas tiragens, né? As mulheres tendem a se entregar mais do que o homem na relação. O homem tende a se entregar mais até a conquista. Depois da conquista, o homem meio que se acomoda e a mulher luta muito mais para manter essa relação. Então procure fazer uma situação mais equilibrada. Se é sempre vocês que procuram,
se é sempre vocês que vão atrás, se é sempre vocês que mandam mensagem, tire o pé do acelerador. Dê a oportunidade para que essa pessoa também procure, para que essa pessoa venha atrás, para que essa pessoa mande uma mensagem. Porque assim você vai permitir também que ela demonstre para o universo que ela também está interessada nessa relação, que ela também quer que essa relação aconteça. Tá? Então a gente tem aí que ter um pouco também de sabedoria ao lidar com as situações. Ninguém leva um relacionamento sozinho. Ninguém carrega um relacionamento só. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que trabalhar para que essa relação possa acontecer, para que essa relação possa dar bons frutos aí. Então tenham cuidado de não tentar levar o relacionamento sozinhos, tá? Então se vocês estão se doando muito, tira um pouco o pé do acelerador. Dê a oportunidade para que essa pessoa também demonstre o que ela sente. Mas aqui, o desfecho dessa situação, para quem está separado, a tendência é que vocês voltem, tá? Tanto para quem está junto e quem está separado, sendo ou não um triângulo, a tendência é que vocês ainda continuem se dedicando um pouco mais à relação do que a pessoa ainda, tá? Então, mas vocês vão colher tudo aquilo que você plantou. A hora da colheita vai chegar. A gente só precisa esperar, né? O 7 de ouros está aqui. O momento certo de colher. As coisas começam a caminhar, as coisas começam a fluir com um pouco menos de dificuldade, tá? O carro sempre é uma carta de ação, de movimentação. Então a gente vê que aqui existe paixão, existe desejo, existe tesão, existe vontade. Essa pessoa vê vocês de uma forma muito única, muito especial e tem também sentimento aqui. As pessoas que estão separadas, essa separação aconteceu não porque não existe sentimento. Aconteceu por outros motivos, não por falta de amor, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu telefone está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora, para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo bicolor. Vamos lá? Sai ágata, entra quartzo bicolor. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com o quartzo bicolor. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com o quartzo bicolor, mostra pra gente qual o desfecho dessa nossa situação. Para quem se conectou com o quartzo bicolor, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos carta do julgamento. Julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação. O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando à vida. Então o julgamento aqui no jogo fala que as pessoas que estão separadas, a chance de vocês voltarem é muito grande. As pessoas que estão juntas, a chance de ter aí mudanças, transformações, renascimento na relação de vocês também é muito forte, tá? O julgamento é uma carta muito bonita. Geralmente ele é representado por um anjo, né, que está tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. Então, situações que a gente já nem acreditava mais ser possível, coisas que a gente acreditava que não iria mais acontecer, de repente volta a acontecer, de repente volta a surgir, tá? Quem está afastado é muito forte a possibilidade de uma reconciliação. Vamos ver agora o que o universo nos fala a respeito da situação. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com o quartzo bicolor. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com o quartzo bicolor. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com o quartzo bicolor. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com o quartzo bicolor, mostra pra gente qual o desfecho dessa nossa situação.
para quem se conectou com o quartzo bicolor. Qual o desfecho dessa nossa situação? Para quem se conectou com o quartzo bicolor, cortando em 3, deck do meio, nós temos Lua, Temperança, 10 de paus, Força, Eremita, Pagem de paus. Bom, vamos lá. Aqui, gente, a grande maioria que se conectou a essa tiragem se trata, sim, de relacionamentos de vidas passadas, de relacionamentos de outros tempos aí, tá? Julgamento e temperança. É óbvio que não é para todo mundo, porque nós estamos lidando aqui com uma tiragem coletiva. A grande maioria que se conectou aqui se trata, sim, de ligações de vidas passadas. Aqui existe sentimento, aqui existe emoção, mas aqui também existem muitas coisas que não são faladas, muitas coisas que não são demonstradas, muitas coisas que não são verbalizadas. Aí tem mistérios, tem coisas ocultas. A gente tem a lua, mas a lua nos fala que sentimento existe, mas que tem coisas aqui que não são faladas, tem coisas que não são mostradas, tem coisas aí que são escondidas entre vocês, ou da sua parte, ou da parte da pessoa, enfim. Nem tudo é falado, nem tudo é colocado às claras, né? Mas sentimento aqui existe. Só que vocês precisam também aprender a não romantizar tanto as coisas, porque a lua é uma carta que nos pede para a gente pôr os pés um pouco mais no chão, para a gente tentar olhar as coisas com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de objetividade, com um pouco mais de transparência, tá? Não romantize aquilo que não tem que ser romantizado. Tente olhar as coisas com um pouco mais de praticidade. A tendência aqui é que as coisas se equilibrem, que as coisas se harmonizem. Nós temos a temperança e julgamento. Duas cartas que nos falam de ligações de outras vidas. Duas cartas que nos falam de ligações de outros tempos aí. Vocês não gostam da temperança porque vocês reclamam que a temperança é lenta. A temperança é lenta, sim. Mas a temperança é uma carta muito bonita. Para começar, ela é representada por um anjo, né? Já não teria como ser feia. E ela está jogando água ali de uma taça a outra. E ela tem um pé na terra e outro pé na água. Então a temperança é uma carta que nos fala das coisas se equilibrando, das coisas se acertando, das coisas se harmonizando, da própria espiritualidade ajudando, da própria espiritualidade tentando fazer aí com que as coisas deem certo, com que as coisas caminhem, com que as coisas aconteçam da melhor forma e do melhor jeito possível para vocês. Por mais difícil que esteja essa situação, a pior parte já passou. A gente vem aqui com um 10 de paus, e o 10 de paus é uma carta de exaustão. É uma carta da gente se sentindo como se carregasse um mundo nas costas, um grande fardo, um grande peso aí sobre os ombros. É aquela carta da gente estar já exausto diante da situação, né? A gente começar a ficar ali questionando se vale a pena passar por tudo isso, se vale a pena tanto sofrimento. Mas a pior parte já passou, a pior parte já ficou para trás. No tarô nós vamos de As, que é 1 até o 10. Quando chega no 10, ele não entra para o pajem, para o cavaleiro, para a rainha e para o rei, ele volta para o As. Então ele passaria de um 10 de paus, a tendência é vir um As de paus. E As nos fala o quê? Inícios ou reinícios baseados na paixão, no desejo, na vontade, na intensidade. Então o 10 de paus nos fala muito da possibilidade aí de ter mudanças, né? As coisas vão, a pior parte já ficou para trás, a tendência agora é que entre um As significa inícios ou reinícios, ou seja, as coisas comecem a acontecer, vocês tendo a oportunidade de renascer essa situação. Aqui existe muito sentimento, aqui existe muita saudade também, eremita está no jogo, né? Mas o que acontece? A gente tem aqui a carta da força, nos fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos que já criaram corpo, que já criaram raízes, né? Mas sentimentos em que essa pessoa ela tenta manter os sentimentos dela controlados. Ela tenta manter racionalmente as emoções dela sob controle. A força sempre nos fala de sentimentos fortes, porém sentimentos que não são falados, sentimentos que não são ali muito mostrados, não. A gente sempre tenta racionalmente manter o que a gente sente sobre o nosso controle, sobre o nosso poder ali. Mas aqui existe muita saudade, aqui existe muito sentimento eremita. Essa pessoa está sentindo falta de vocês, sim, da mesma forma que vocês também estão sentindo falta dela.
Só que essa pessoa está buscando aí soluções, ela está buscando uma luz no fim do túnel, ela está buscando uma possibilidade de fazer as coisas acontecerem, de fazer as coisas fluírem, de fazer as coisas darem certo. O eremita é uma carta que sempre nos fala da gente procurando uma luz no fim do túnel, da gente procurando ali um direcionamento, uma luz, respostas para as nossas indagações. É uma carta que também nos fala de amadurecimento. Essa pessoa ela vem como um pajem de paus. Ela realmente precisa amadurecer. E o eremita nos dá essa oportunidade dessa pessoa amadurecer. Essa pessoa está com muita saudade de vocês, tá? Em seguida, do eremita, a gente tem um pajem de paus, pajem da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. É muito forte aqui possibilidade de mensagem, possibilidade de procura, porque todo pajem ele é um mensageiro. Todo pajem ele nos traz aí uma notícia, uma comunicação, né? Então é muito forte aqui a possibilidade de vir uma mensagem, muito forte a possibilidade de marcar um encontro ou tentar conversar, alguma coisa assim. Aqui existe muita paixão, muito desejo, muita vontade. O pajem de paus nos fala muito dessa paixão, desse desejo, né? Mas existe também muito sentimento aqui. Aqui é muito forte para as pessoas que estão separadas retomarem. Quem não está separado, provavelmente vocês passam aí por uma renovação no relacionamento de vocês. Porque para renascer a gente não precisa estar separado, né? Vocês provavelmente, quem está junto, vai ter mudanças aí na relação e mudanças positivas, mudanças favoráveis. A pior parte já ficou para trás, a pior parte vocês já conseguiram aí superar. A tendência agora é que as coisas comecem a melhorar, que as coisas comecem a andar aqui com um pouco mais de facilidade, tá? Mas lembrando que não é um jogo rápido, né? Temperança e eremita no jogo fala que as coisas aqui até se firmarem, as coisas aqui até se fazerem, geralmente é um processo um pouco mais lento, justamente por ser também a grande maioria relacionamento de vidas passadas, né? Volto mais uma vez a falar que as pessoas adoram querer saber se é um relacionamento de outras vidas. Acham que vão ter um grande caso de amor. Ô, gente, não pensa isso não, judiação. Vocês estão vindo, quando é relacionamento de vidas passadas, a gente vem para resolver situações, né? A parar aí algumas arestas. Nunca foi, nunca vai ser fácil. Se vocês estão pensando em viver um grande caso de amor, dificilmente vai ser com um relacionamento de outras vidas, tá? Porque a gente está vindo para resolver problemas, não para festejar. Então é um relacionamento mais difícil, é um relacionamento mais complicado, é um relacionamento muito mais trabalhoso. E que a gente tem ali algumas pendências a acertar, a gente tem ali algumas pendências a resolver. Até que se resolva tudo isso, ele é mais trabalhoso, sim, ele é mais doído, ele é mais sofrido, ele é mais complicado. Depois, tudo bem, as coisas até podem fluir com mais facilidade aí, mas não pensem vocês, não desejem não um relacionamento de vidas passadas achando que vocês vão viver um grande conto de fadas, porque sinto informar para vocês, isso não existe, tá bom? Nós estamos no mundo real, então ponham um pouco mais os pés no chão. A Lua nos fala muito da gente fantasiar também situações, romantizar demais as coisas. Então tentem ser um pouco mais práticos e objetivos, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E meu telefone também está no descritivo do vídeo. Quem se interessar por uma consulta particular, somente na sua energia, é só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Espero ter sido útil, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.